Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula de noções de atuária, nossa aula número 11. O tema: Previdência Complementar e Previdência Privada e Fundo de Pensão. Nós falamos na aula anterior sobre Previdência Social, que é a Previdência Pública. E aí, vocês tiveram um entendimento bom, vocês tiveram mais aquele material complementar que nós colocamos, temos os slides que nós postamos, então dá para ter um bom entendimento, e vocês responderam aquelas questões que nós propomos lá no Educa. E agora nós vamos falar de previdência complementar e privada e fundo de pensão. Objetivo da aula: colocar nosso alunado um pouco de conhecimento da área de previdência complementar e previdência privada e fundo de pensão. Por que é previdência complementar? Como o nome indica, é uma opção de proporcionar manutenção do padrão de vida na aposentadoria e em situações que impeçam a atuação profissional, gerando uma renda adicional a dos benefícios concedidos à Previdência Oficial. Ou seja, quando você trabalha com carteira assinada, você tem aquela dedução da Previdência de forma obrigatória. Muitas vezes você, eu não queria descontar, mas não é você, é a empresa é obrigada, sob pena dela ser realmente sancionada pelos órgãos de fiscalização do governo. E, então, a Previdência Complementar é uma opção para você. A Previdência Social hoje, do Brasil, ela está fazendo uma aposentadoria na casa de 7 mil e pouquinho, se você tiver o teto máximo. Na Previdência Complementar, você coloca uma reserva, suponhamos que você começa a ganhar um pouco mais, e aí coloca faz uma previdência complementar ou a previdência privada, que é uma forma de você, quando você estiver aposentando oficialmente com seus 65 anos, você faz uma previdência, você tem uma previdência complementar, você não pode pegar só aqueles 7 mil, mas naquela época, quando eu estiver aposentando, esse valor vai estar superior, viu? Mas equivalente à mesma coisa. Então, você vai fazer uma complementar, suponhamos que você consiga ter uma aposentadoria com mais 3 salários mínimos na Previdência Complementar. Seria o ideal. Então, essa que é a história da Previdência Complementar e Privada. Então, o regime de Previdência Complementar, a aposentadoria se paga de acordo com as reservas acumuladas ao longo dos anos de contribuição. Ou seja, quanto mais se acumula, mais você terá valores para receber mensalmente. O que o trabalhador paga hoje serve de poupança para que ele receba os rendimentos em um prazo determinado. Esse sistema é conhecido como regime de capitalização. A gente vem falando demais em regime de capitalização, mas não sabe identificar esse lado. Então, existem 2 tipos de previdência complementar: os planos abertos e os planos fechados. A previdência complementar aberta e a previdência complementar fechada. A previdência complementar aberta, que é o item A, os planos de previdência oferecidos pelas sociedades seguradoras ou pelas entidades abertas de previdência complementar são planos de benefícios de caráter previdenciário e têm por objetivo complementar os benefícios oferecidos pelo regime geral de previdência social. A previdência complementar fechada é benefício exclusivo oferecido por empresa, por seus colaboradores, por bancos ou outras entidades de classe, a seus associados. Os planos podem ser patrocinados, mas essa não é uma regra. Então, a diferença entre a previdência complementar é que essa é opcional. Já a previdência fechada é aquela que grandes empresas oferecem para seus funcionários. Quer dizer, na prática, elas têm uma função idêntica, que é complementar a previdência oficial ou a pública, que é uma dos estados e municípios que concorrem, são concomitantes com a previdência social oferecida pelo governo federal aos seus trabalhadores. Qual a diferença em previdência complementar fechada e aberta? É a natureza do plano. Além disso, existem 2 tipos de previdência privada aberta, que precisam ser levados em conta de acordo com a situação do investidor e os benefícios fiscais que apresenta. Existem 2 tipos de previdência complementar aberta: o PGBL e o VGBL. Ambos são regulados pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. O PGBL, o Plano Gerador de Benefícios Livres, é o modelo indicado para quem
alta renda, para quem tem alta renda e faz declaração completa de imposto de renda. Ou seja, você faz esse tipo de investimento ou faz esse modelo de previdência complementar e você ainda abate esses valores no imposto de renda para quem faz a declaração de renda de forma completa. Aquela simplificada não tem essa opção. Os tipos de previdência privada mais comuns são os PGBL e o VGBL. Esses dois planos de previdência são tipos de aposentadorias privadas, não estão ligados ao INSS. O PGBL significa Plano Gerador de Benefícios Livres e o VGBL significa Vida Gerador de Benefícios Livres. Ou seja, um é um plano gerador e o outro é um vida gerador de benefícios livres. Então, esses são os dois planos de previdência que nós temos para mostrar para vocês, que são os planos de previdência privada. Os planos de previdência privada são produtos financeiros destinados à poupança de longo prazo e cujo objetivo principal é complementar a previdência social. Em outras palavras, os planos destinam-se principalmente à acumulação de recursos para gerar na aposentadoria uma renda complementar e aos benefícios pagos pelo INSS. Essa é a chamada cobertura por sobrevivência, normalmente constituída sob o chamado regime financeiro de capitalização. O participante faz contribuições ao plano e esses recursos são investidos em um fundo de previdência para renderem. Durante o chamado período de acumulação, o participante vai formando patrimônio e auferindo rendimentos que ajudam o bolo a crescer mais rápido. Lá na frente, durante a fase de utilização da reserva, esse montante acumulado permitirá o pagamento de uma renda mensal ao participante chamado de benefício. Portanto, não se trata de um seguro, nem o que ocorre com a Previdência Social, que os ativos sustentam os inativos. Os recursos pertencem ao participante, como acontece aos investimentos financeiros não previdenciários. O que quis falar com esse fato? O que é a tradução disso? É que, na Previdência Social, nós pagamos uma cota X, 11, 13, tal, até 14% em alguns casos. E você, além de você ter a sua aposentadoria quando completar seu tempo de contribuição e a idade, você também ajuda a pagar os inativos, aqueles que já aposentaram. No caso dessa previdência complementar privada, é diferente. Aquele valor que você paga é somente seu, não vai dividir com ninguém mais. Então, essa que é a diferença entre a previdência social, que é aquela que nós estamos semana passada, e a privada, que é aquela específica para você, seja VGBL ou PGBL. Agora nós mudamos de assunto, vamos mudar para fundo de pensão, onde a grana existe, onde tem dinheiro. Então, o que é fundo de pensão? Fundo de pensão não tem fins lucrativos. Costumam ser mais baratos que os planos de previdência aberta e demais fundos de investimento no mercado em geral. Cobram uma taxa de administração baixa, chamados fechados, por serem acessíveis aos empregados vinculados à empresa ou profissionais de categoria. Quando são oferecidos por empresa, uma forma de um benefício do empregador a seus funcionários, como também são os planos de saúde, o vale-refeição, o seguro de vida, o vale-transporte, entre outros. Então, fundos de pensão também são desse tipo. É um tipo de investimento que existe. Fundo de pensão pode ocorrer tanto em empresas estatais quanto em empresas privadas. O empregado contribui para um plano normalmente e a empresa, na qualidade de patrocinadora, aplica uma quantia proporcional àquela investida pelo empregado. Ou seja, normalmente o fundo de pensão é paralelo. A empresa paga uma parte e você paga outra parte. A quantia aportada pela patrocinadora pode variar. Algumas aplicam apenas uma parte do que o participante investe, por exemplo, 15% ou 20%. Já é uma ajuda boa da empresa para que seu fundo cresça, né? Outros chegam a aplicar dois valores do participante, ou seja, 50% e 50%. Para cada real investido para o empregado, o empregador contribui com mais R$1. A cada aporte, o participante vê o valor da contribuição dobrado. Muitos fundos de pensão permitem que o participante permaneça no plano, mesmo que troque de emprego, desde que assuma as contribuições da empresa na forma de autopatrocínio. Isso pode ser interessante pelo baixo custo, desde, é claro, que o fundo tenha um bom desempenho. Se você está satisfeito com o fundo, interessante, né? A gente fala dos fundos aqui interessantes, como é o caso do Previ, da Petrobras, né? Ou da Caixa Econômica Federal, ou do Banco do Brasil, Previ Banco do Brasil. Então,
Diferentemente do que ocorre nos planos abertos de previdência privada, nos planos fechados não há figura de uma seguradora por trás da cobertura por sobrevivência. Entidades fechadas de previdência complementar eventualmente usam serviços de seguradoras quando oferecerem a cobertura de risco, pensões e pecúlios. Falado. Os planos de previdência aberta são oferecidos por instituições financeiras a qualquer interessado. São mantidos por seguradoras e distribuídos por empresas como corretora de seguros, corretora de valores, gestora de valores imobiliários e bancos. São planos geradores de benefícios livres, PGBL, e vida gerador de BGBL. Então, os planos abertos são dois tipos de previdência privada, são mais o bem oferecido. O principal é o PGBL, o titular pode abater as contribuições do plano de imposto de renda, de limite até 12% da renda bruta tributável no ano. E o VGBL, essa dedução não é permitida. Então, o VGBL não tem essa permissão, essa dedução. Os tipos de previdência privada contam com benefícios tributários incentivando o investimento a longo prazo. Planos de previdência não têm como cotas, formas de tributação de alguns fundos de investimento abertos, como fundo de renda fixa e os multimercados. O imposto de renda é descontado por semestre na forma de cotas, mesmo não tendo resgates. O beneficiário de um plano de previdência pode optar por duas tabelas de imposto de renda, a progressiva e a regressiva. A tabela progressiva é a mesma mesmo que insista os salários e outras rendas, como aluguéis. Quanto maior o valor resgatado, maior será a alíquota de imposto de renda. Ou seja, aquela que vai até 27,5% e tem aquele rol de descontos. O beneficiário de um plano de previdência pode optar entre duas tabelas de imposto de renda, a progressiva e a regressiva. Perdão, já falamos disso aqui. Não, é isso mesmo. Já a tabela regressiva, exclusiva para os planos de previdência privada, tem alíquotas decrescentes, de acordo com o tempo que o recurso permanecer aplicado. Quanto mais você tem aplicação, você tem a tabela de imposto de renda vai regredir. É uma tabela diferente dessa progressiva. O imposto de renda cobrado é de 35% para investimentos no prazo inferior a 2 anos. Enquanto nos investimentos tradicionais, a maior alíquota dos prazos inferiores a 6 meses é 22,5%. A alíquota menor para aplicações de prazo superior a 10 anos é de 10%, quanto a alíquota de 15% nos demais investimentos, válida para 2 anos de aplicação. Contribuições de fundo de pensão, PGBL, são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda até o limite de 12% da renda tributável anual do titular. O abatimento feito para preencher o imposto de renda, com o contribuinte que tem a renda tributável de R$100 mil por ano, pode destinar até R$12 mil de PGBL, de fundos de pensão, e abater a quantia na declaração de renda. Ou seja, quando você faz esse investimento de até 100 mil, suponha que seja 12 mil, você abate isso aí na frente da sua declaração. Ou seja, você tem um imposto para pagar de 15 mil, fez investimento de 12 mil, de 100 mil e tem esses 12 mil, você vai pagar só, de 15 mil, só 3 mil. Você abate os 12 diretamente. Os planos de previdência privada são indicados por pessoas que ganham acima do teto do INSS. Hoje, aqui no meu, está 6,400, agora está 7, pouquinho que aumentou o salário mínimo. Eu tinha feito essa tela antes do aumento do salário mínimo. Então, mas os diferentes tipos de previdência privada têm diferentes indicações. Fundo de pensão. Um fundo de pensão barato ou sem custo de reaproveitar o benefício, com patrocinadora para contribuir para o plano. Tais deduções de imposto de renda somente pode usufruir pessoas físicas que declaram modelo completo. Exclui-se o modelo simplificado. Pode aproveitar deduções de até 12% da renda bruta tributável anual. Falamos disso agora, né? O PGBL, indicado para quem entrega imposto de renda, do imposto de renda, declaração completa, já contribuiu com a Previdência Social ou regime próprio de previdência de servidores públicos, principalmente os que não tiver acesso a um fundo de pensão. O VGBL, para contribuir com declaração simplificada do imposto de renda, ou não contribuir na Previdência Social, ou regime de previdência de servidores públicos, ou não tiver acesso a um fundo de pensão. E o VGBL, indicado também para quem está apto a deduzir contribuições no PGBL, mas deseja investir mais de 2% de renda bruta tributável anual em previdência. O VGBL é ainda a modalidade mais indicada para fazer planejamento sucessório, uma vez que o IE incide apenas sobre os rendimentos. É um formato interessante para quem vai fazer um bom investimento. Então, pessoal, essa é
nossa aula de hoje, que é a nossa aula número 11, Previdência Privada e Previdência Complementar e Fundo de Pensão. Então, vimos falando um pouco sobre esses três temas, na realidade, e os fundos de pensão, que é importantíssimo também. Então, era isso que a gente queria falar. Muito obrigado, bons estudos de noções de atuária.